Muitos empreendedores olham para o extrato bancário no final do mês e pensam: esse dinheiro que sobrou é lucro. Mas a realidade é mais complexa do que isso. Ter caixa positivo não significa necessariamente que a empresa está lucrando de verdade. E confundir os dois conceitos é um dos erros mais comuns e perigosos na gestão financeira de pequenos e médios negócios. Isso acontece porque o lucro real ele depende de uma análise que vai além do saldo bancário. Ele envolve entender custo fixo, custo variável, precificação correta, margem de contribuição e a diferença entre faturamento e lucro. Uma empresa ela pode até estar vendendo muito e ainda assim operando no prejuízo, sem que o dono perceba até que seja tarde demais. Nesse vídeo você vai entender como identificar se o seu negócio está realmente gerando lucro e quais são os indicadores que você precisa observar e as armadilhas para você evitar e não cair nessa ilusão de que o caixa está cheio. Vamos lá! E se eu te perguntar, quanto da sua empresa realmente fica no seu bolso? Você sabe responder? Porque faturamento não paga conta. Movimentação bancária não significa lucro. E vender muito também não significa ganhar dinheiro. Depois de acompanhar centenas de empresas nos últimos anos, eu percebi uma coisa. A maioria dos empresários acredita que o problema é vender pouco. Mas na prática, muitas vezes o problema está em tudo aquilo que acontece depois que a venda acontece. É por isso que existem empresas faturando milhões e fechando as portas. E outras, muito menores, construindo patrimônio todos os meses. Hoje eu quero mostrar 4 decisões que aumentam o lucro da empresa, sem depender de conquistar novos clientes. São decisões que você pode começar a aplicar imediatamente. Primeira decisão: pare de precificar no sentimento. Esse talvez seja o erro mais caro que eu vejo. O empresário ele olha para o concorrente, ele olha para o mercado e ele pensa: eu acho que esse preço tá bom. Mas a empresa não vive de achar, a empresa vive de matemática. Quando você define preço apenas olhando para o concorrente, você parte do princípio de que ele sabe exatamente quanto custa produzir aquilo. E a verdade é que talvez ele também esteja errando. Talvez ele também esteja vendendo sem lucro. Você não conhece a estrutura dele, não sabe quanto que paga de aluguel, não sabe quanto que paga de impostos, não sabe o quanto compra de matéria-prima, não sabe o volume que ele vende, não sabe qual a margem ele aceita trabalhar. Então, por que copiar o preço dele? O preço precisa nascer dentro da sua empresa. E ele começa conhecendo seus números. Muita gente calcula apenas o custo direto. Comprou por 100, vendeu por 150. Parece que ganhou 50. Mas será? Quem pagou o aluguel? Quem pagou o contador? Quem pagou a energia? Quem pagou os salários administrativos? Quem pagou os impostos? Quem pagou as máquinas? Quem pagou o marketing? É aí que entra o conceito que eu ensino para todos os meus mentorados e alunos: margem de contribuição. A margem de contribuição mostra quanto sobra da venda depois que você paga todos os custos variáveis. É essa sobra que vai pagar toda a estrutura da empresa e somente depois disso gerar lucro. Percebe a diferença? Você não deveria perguntar quanto o mercado cobra. Você deveria perguntar: quanto essa venda precisa gerar para contribuir com a saúde financeira da minha empresa? Essa é a pergunta certa. Quando você entende isso, deixa de vender muito para ganhar pouco. Começa a vender com estratégia. Segunda decisão: elimine os vazamentos invisíveis. Existe uma frase que eu gosto muito: as empresas raramente quebram por causa de uma grande decisão. Elas quebram por centenas de pequenas decisões ruins. O problema é que esses vazamentos são silenciosos. Ninguém percebe. Eles não aparecem numa grande conta. Eles vão acontecendo aos poucos. Uma matéria-prima desperdiçada, um retrabalho, uma equipe parada esperando uma decisão, horas improdutivas, compras feitas sem planejamento, assinatura de um sistema que ninguém usa mais, taxas bancárias desnecessárias, juros por atraso, antecipação de cartão, estoque parado. Tudo isso parece pequeno,
Mas quando você soma durante um ano inteiro, você percebe que perdeu dezenas de milhares de reais. E sabe o que mais me chama a atenção? O empresário normalmente procura aumentar o faturamento em 50 mil reais, quando muitas vezes bastava parar de desperdiçar 50 mil reais. É muito mais barato deixar de perder dinheiro do que sair desesperado tentando vender mais. Eu costumo dizer para os meus mentorados: lucro não nasce apenas nas vendas, lucro nasce na gestão. Por isso eu sempre recomendo: faça uma auditoria financeira na empresa. Pergunte para cada despesa: ela ainda faz sentido? Ela gera resultado? Ela é realmente necessária? Se ela desaparecer amanhã, alguém vai sentir falta? Você vai se surpreender com a quantidade de dinheiro escondido dentro da própria empresa. Terceira decisão: aprenda a negociar melhor com seus fornecedores. Quando eu falo em aumentar lucro, muita gente pensa imediatamente em aumentar preço. Mas existe outro caminho: diminuir custo. Imagine duas empresas vendendo exatamente o mesmo produto pelo mesmo valor. Uma compra por 100, a outra compra por 90. Quem ganha mais? A segunda. Sem vender mais, sem fazer promoção, sem gastar mais com marketing. Ela simplesmente compra melhor. Por isso, relacionamento com o fornecedor é estratégia financeira. Negociação não acontece apenas quando a empresa está em dificuldade. Ela precisa fazer parte da rotina. Renegocie preço, negocie volume, negocie prazo, negocie forma de pagamento, cuide do seu ciclo financeiro, negocie frete, negocie descontos por antecipação, negocie bonificações. Tudo isso reduz o seu CMV, que é o custo da mercadoria vendida. E quando o CMV diminui, a margem aumenta. Muitas empresas deixam milhares de reais na mesa simplesmente porque nunca sentaram para conversar com seus fornecedores. E existe um detalhe muito importante. Quando você organiza seu fluxo de caixa, passa a negociar melhor. Porque a empresa organizada compra no momento certo. Não compra desesperada. Quem compra desesperado aceita qualquer condição. Quem compra planejando escolhe. E quem escolhe normalmente paga menos. Percebe como a organização financeira gera lucro? Quarta decisão: aumente o valor de cada venda. Existe uma pergunta que eu sempre faço: o que é mais barato? Convencer um desconhecido a comprar pela primeira vez ou vender um pouco mais para quem já confia em você? A resposta é óbvia. O cliente já está ali, já conhece o seu trabalho, já passou pela barreira da confiança. Então, por que vender apenas uma coisa? É aqui que entra a estratégia extremamente inteligente. Venda casada, um upsell, combos, pacotes, planos. Imagine um restaurante. O cliente pediu um hambúrguer. O atendente pergunta: você gostaria de acrescentar batata e refrigerante? O valor da venda aumenta. É isso que você precisa fazer. O lucro aumenta. O cliente continua satisfeito. Agora pensa em qualquer empresa. Uma clínica, uma loja, um escritório, uma indústria. Sempre existe alguma solução complementar que faz sentido oferecer. E isso precisa ser pensado estrategicamente. Não é empurrar produto, é resolver um problema maior do cliente. Eu gosto de dizer que quem compra uma solução costuma comprar outras soluções. Quando você entende isso, para de depender exclusivamente de novos clientes. Você cresce aumentando o valor que entrega para quem já compra de você. Percebe uma coisa? Em nenhum momento eu falei que você precisa dobrar o faturamento, porque lucro não depende apenas de vender mais. Lucro depende de gestão, depende de decisões, depende de organização. Se você revisar a sua precificação, eliminar desperdícios, negociar melhor seus custos e aumentar o ticket médio,
você pode transformar completamente o resultado financeiro da sua empresa sem precisar conquistar um único cliente novo. E é exatamente isso que eu ensino todos os dias, porque empresa lucrativa não é a que vende mais, é a que sabe administrar cada real que entra. E eu quero deixar uma pergunta para você. Qual desses 4 pontos hoje representa o maior desafio da sua empresa? Escreve aqui nos comentários. Eu leio praticamente todos eles e posso até gravar novos vídeos aprofundando exatamente o assunto que mais aparecer aqui. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outro empresário, porque conhecimento financeiro muda empresas, mas principalmente muda vidas, famílias, restaura sonhos. Se você sente que sua empresa vende, movimenta dinheiro, mas no fim do mês o caixa continua apertado, talvez o problema não seja vender mais, talvez seja enxergar melhor. E o fluxo de caixa lucrativo ele foi criado para te ajudar a ter clareza sobre o que entra, o que sai e o que realmente sobra na sua empresa. Com ele, você para de decidir no achismo e começa a tomar decisões com número, projeção e até ser com mais segurança. Então, se você quer assumir o controle do seu caixa, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!